Boa noite, gente. Amados e amados em Cristo Jesus, aleluia. Bendito é o Senhor que nos concedeu a oportunidade da vida em mais um dia. E nós vivemos essas horas de um novo dia, as horas de uma nova noite, por causa das misericórdias do nosso Deus, aleluia. Eu estou procurando por aqui uma música de fundo aqui para nós. Aleluia. Então, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, glorioso, santo, justo em todos os teus caminhos, os teus pensamentos e as tuas obras. Nos colocamos mais uma vez, Senhor, na tua divina presença, desejosos que o Senhor fale aos corações, meu Pai. O Senhor fale aos corações dos que ainda trabalham, dos que têm que trabalhar, em toda a obra das nossas mãos, para que em tudo sejamos, meu Pai, santos, e conforme manda a tua palavra, que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver, e que ao voltar para buscar os teus, tu nos encontres com as nossas vestes brancas, alvas e sem mácula. Então, Senhor, fala aos nossos corações, envia o teu Espírito com a tua luz para nos ensinar, Senhor, como devemos andar e o caminho que devemos andar. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, Bispo Dário, Pastora Vera, bendito seja o Senhor. Muito obrigado por entrarem na live comigo. Infelizmente não dá para ver todo mundo, mas sejam bem-vindos e abençoados todos que estiverem comigo neste momento, examinando as Escrituras, para que todos nós sejamos santificados no nosso trabalho, seja no trabalho em casa, de prendas domésticas, seja no trabalho de funcionário público, seja no trabalho da obra de Deus, seja no trabalho autônomo, de qualquer forma, que nós possamos viver santificando o nosso trabalho e a nossa maneira de viver. Então, o tema que nós temos hoje, continuando a santidade no trabalho, né? Que nós começamos a semana passada, na terça-feira passada, sobre a santidade no trabalho. Então, o nosso tema hoje, o nosso subtema é: a santidade no trabalho dignifica o homem, ou seja, a santidade no trabalho dignifica o ser humano. Então, o trabalho, muita gente tem o trabalho como uma coisa maldita, como uma coisa ruim, mas na verdade o trabalho é uma coisa dignificante. O trabalho, quando é uma profissão santa e quando é exercido com santidade, é uma coisa benigna, abençoada por Deus e do agrado do Senhor nosso Deus. Amém? Então, para quem não está acostumado a examinar as Escrituras, né? Então, conforme nós sempre informamos, você, ao procurar versículos, as passagens bíblicas na Bíblia, onde está escrita a Sagrada Escritura do nosso Deus, você pode se utilizar do índice que está na Bíblia. Geralmente os índices de todo livro, de qualquer arte, está no começo. Assim a Bíblia, pelo menos a maioria das Bíblias, tem um índice no começo da Bíblia. Então no começo da Bíblia nós temos o índice do Velho Testamento e o índice do Novo Testamento. Algumas Bíblias, o livro do Novo Testamento está após o meio da Bíblia, no começo do Novo Testamento. Muitas Bíblias antigas, Bíblias católicas antigas, o índice está no fim da Bíblia. Então, o nosso tema de hoje, a santidade no trabalho dignifica o ser humano. Então você pode procurar no índice do Novo Testamento o livro de Colossenses. Nós vamos ler o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 10. Então eu já informo que esse livro de Colossenses, carta aos Colossenses, está no Novo Testamento. Então você vai procurar no índice do Novo Testamento.
está mais ou menos na metade do Novo Testamento. Mas na live passada, nós estivemos vendo que Deus não amaldiçoou o trabalho. Então muita gente acha que quando quando aconteceu o pecado de Adão e Eva, Deus amaldiçoou o trabalho, mas não. Na verdade, Deus amaldiçoou a terra, e por causa da maldição que Deus lançou sobre a terra em virtude do pecado, muitos tipos de trabalho, todo o trabalho naquele tempo se tornou uma coisa penosa. Com o tempo apareceram outras profissões mais sofisticadas, menos penosas, né? Mas todas, tanto as que se trabalha com dificuldade, como as mais leves, as mais light, desde que sejam profissões que não afrontem os preceitos, os mandamentos de Deus, e desde que sejam exercidas com santidade, são santificadas pelo Senhor e são canais de bênçãos para as pessoas, né? Então, no livro de Gênesis, no capítulo 1, livro de Gênesis, para quem ainda não está acostumado com a Bíblia, é o primeiro livro da Bíblia e é também o primeiro livro do Velho Testamento. Então, após o pecado, Deus deu essa sentença. Gênesis capítulo 3, versículo 17. E a Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então veja só, aqui na verdade o trabalho não começou aqui, porque quando Deus criou o homem, Deus ordenou que o homem lavrasse a terra. Mas como a terra se tornou amaldiçoada, então o trabalho se tornou uma coisa penosa para o homem, né? E Deus sentenciou que a partir daí o homem comeria o pão de cada dia com dificuldade, né? Com o suor do próprio rosto, mas nem por isso o trabalho se tornou maldito. Amaldiçoada ficou a terra. Mas então quer dizer que Deus nos deu a missão de lavrar a terra, de trabalhar, de produzir, né? Então nós temos a missão de produzir alimento para nós mesmos, de produzir alimento, de fazer as coisas para o bem da humanidade, para o bem da sociedade, de toda a sociedade mundial, da sociedade em que nós vivemos. No livro de Efésios, que também é no Novo Testamento, a carta aos Efésios, no capítulo 6, vou ler aqui a partir do versículo 5. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, com sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Glória a Deus, aleluia. Que naquele tempo existiam os escravos, né? Hoje em dia, apesar de ser ilícito o trabalho escravo em praticamente todas as nações, de muitas vezes, presbítero Paulo, a paz do Senhor, seja bem-vindo, embora seja proibido o trabalho escravo em praticamente todas as nações, as autoridades muitas vezes descobrem trabalho escravo, inclusive no Brasil, isso tem acontecido, né? Então, mas veja só que aqui o Senhor Deus estava dando ordenanças, mandamentos para os empregados, né? Hoje, ainda que não exista a escravidão, a palavra diz, né, que é para que os servos, isto é, os empregados
os funcionários, né? Os empregados, os funcionários, num trabalho qualquer, onde quer que nós façamos, que nós sejamos obedientes, né? Sejamos obedientes aos nossos superiores, né? Aos nossos superiores segundo a carne, isto é, as pessoas que são os nossos superiores, os nossos chefes, as autoridades nos cargos que têm autoridade, por exemplo, os cargos públicos, cada autoridade esteja em submissão santa, né? Em obediência às autoridades superiores, né? E a palavra diz que não só isso, né? Não só obedecer, é para obedecer com temor e tremor, né? Isto é, com sinceridade de coração. A obediência não é para ser somente para presbítero Douglas, a paz do Senhor, boa noite. O trabalho não é somente para não ser prejudicado. Essa obediência não pode ser somente para poder usufruir o melhor do trabalho da parte dos patrões. Não. Também é para ser feito de coração, né, com amor, para agradar ao Senhor, né? Então aqui no versículo 6, e, aliás, ainda no versículo 5 ainda diz, né? Na sinceridade do vosso coração como a Cristo. Então, quando você vai exercer um trabalho qualquer, seja na obra de Deus, seja numa empresa, seja no seu serviço público, seja na roça, seja um trabalho leve ou um trabalho pesado, você deve fazer como que se estivesse fazendo para Deus, como se estivesse fazendo para nosso Senhor Jesus Cristo, né? E no versículo 6, né, Efésios 6, capítulo 6, versículo 6, continuando, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então aqui, né, a palavra nos ensina que nós devemos ser corretos naquilo que nós fazemos, né? Certamente você já, se é que você não foi assim, nós não fomos assim, mas nós conhecemos pessoas, né, dadas à preguiça, né, a não fazer, não proceder de forma correta na jornada de trabalho, né? Só fazendo as coisas conforme o chefe, o patrão, o encarregado está por perto e pode ver, né? Então, se o chefe, o encarregado, não vai ver o que a pessoa vai fazer, ou não está vendo, então muitas vezes a pessoa não faz, ou faz de má vontade, né? Faz mal feito. Mas aqui a palavra nos diz, né? Fazendo de coração a vontade de Deus, né? Inclusive há um versículo na Bíblia, no momento não me lembro onde está, a palavra diz que tudo que vier às tuas mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Isto é, aquilo que nós tivermos que fazer, nós devemos fazer da melhor forma que nós conseguirmos fazer, né? Nós temos que fazer da melhor forma aquilo que vier às nossas mãos para fazer. No versículo 7 ainda diz, né, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. Versículo 8, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Isso significa que se você for um mau funcionário, um mau empregado, um mau obreiro, né, você vai receber do Senhor o seu prêmio, de qualquer jeito, né? Inclusive no livro de Apocalipse está escrito que o Senhor Jesus disse, né, ao apóstolo João, eis que cedo venho e trago comigo o meu galardão, isto é, o prêmio, para dar a cada um segundo as suas obras. Então, se você for um mau funcionário, um funcionário que não trabalha corretamente, que não faz as coisas como que para o Senhor, você vai receber o seu galardão, o seu prêmio. De qualquer forma, você vai receber, além de você receber o seu galardão aqui na terra, tem um reservado depois da morte, né? Pela eternidade. Então a palavra nos diz, né, que cada um deve servir, né, como ao Senhor, para agradar ao Senhor, né? Então aqui nós, aparentemente,
O apóstolo Paulo fala a essa igreja, a igreja de... Aqui, vamos mais para frente aqui. Então aqui nós falamos Efésios, capítulo 6, versículos 5 a 9, né? Mas também fala no versículo 9, até aqui estava falando para os servos, né? Isto é, os escravos daquele tempo, né? Os empregados, os funcionários públicos, os funcionários da empresa nos dias de hoje, os funcionários da obra de Deus nos dias de hoje, né? E agora fala para os superiores, isto é, para os que são, para as autoridades, né? Fala para os empregados, para os chefes, para os encarregados, né? Para os donos das empresas. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Isto é, sendo um mau funcionário, ou sendo um mau chefe, sendo um mau funcionário, um mau empregado, ou seja, sendo um mau patrão, ou bom ou mau, cada um receberá o seu galardão conforme as suas obras, né? Conforme as suas obras. Agora vamos ver aqui Colossenses. Colossenses capítulo 1. Então, para você que está em Efésios, Colossenses, o livro Carta aos Colossenses é logo a seguir. Então, a carta aos Efésios que nós acabamos de ler, né, era uma carta que o apóstolo mandou aos convertidos, né? É uma carta que a palavra diz que foi enviada aos santos da igreja que havia numa cidade chamada Éfeso. Então aqui a palavra estava sendo enviada aos crentes, aos convertidos, né? Aos da igreja da cidade chamada de Éfeso. Ora, se essa palavra, a palavra que é enviada aos crentes em qualquer parte da Bíblia, os crentes têm que obedecer para não perder a salvação e para não dar mau testemunho, obviamente para você, que ainda não entregou sua vida, os seus caminhos ao Senhor, você ainda não se converteu, mas ainda você tem que obedecer, né? Os crentes têm que obedecer para não perder a salvação que já alcançaram, e você tem que obedecer para não perder de alcançar a salvação que você ainda não alcançou. Então vamos aqui também a uma carta que o apóstolo escreveu, a primeira carta que o apóstolo escreveu à igreja de um lugar chamado Colossos. Ele escreveu 2 cartas para a igreja cristã que havia nesse lugar. Então aqui nós vamos ler na primeira carta, né, dos Colossenses, capítulo 1. Vamos aqui ao versículo 10. Então aqui, a palavra, nesse capítulo, ele estava instando eles que eles deveriam viver em amor, né? Isto é, vivendo em amor, em amizade, né? Em amizade, em caridade para com todos, né? Então, ele estava dizendo que eles tinham testemunho da caridade que havia na igreja de Colosso, né? Porque eles tinham a caridade significa amor. O amor por quê? Porque eles receberam a palavra de Deus, eles já recebiam a palavra de Deus do Velho Testamento, né? O Novo Testamento ainda não existia, essa carta aqui começou a existir, esse livro, primeira carta aos Colossenses, começou a existir quando o apóstolo enviou essa carta. Mas então esses colossenses, esses cristãos da igreja de Colossos, então eles, crendo na palavra de Deus e vivendo na esperança da vida eterna, de agradar a Deus, então eles viviam em amor, né? Então, aqui o apóstolo falando a eles no versículo 10, capítulo 1, versículo 10, né? Vamos ler a partir do 9, né? Por esta razão, nós também... Não, versículo 7, Colossenses 1, 7. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Então aqui a palavra diz que esse Epáfras era um bom ministro, mas o que é ministro aqui? Ministro aqui não era uma autoridade de Estado,
um ministro de Estado, um ministro do Supremo Tribunal. Não, aqui era um ministro, que é uma pessoa que ministrava, que dava a palavra de Deus, que ensinava a palavra de Deus, né? Aqui a palavra fala como ministro, mas não diz se ele era um apóstolo, se era um pastor, ou se era um presbítero, mas seja pastor, apóstolo, presbítero, missionário, ele era um ministro da palavra de Deus, e que aqui o apóstolo está elogiando o trabalho dele, né? E também que esse ministro disse do amor, da caridade dos cristãos colossenses. E aí continuando no versículo 9, o apóstolo diz: por essa razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Ora, já que eles eram tementes a Deus, Teodoro, Nino, Célia, boa noite, sejam abençoados em nome de Jesus, sejam bem-vindos. Vocês perderam um pouquinho, mas como fica gravado, depois vocês podem ver do começo, amém? Então, mas já que eles eram obedientes à palavra, né, e eles tinham aquela esperança de ver a Deus, a vontade de agradar a Deus, então aqui ele estava ainda, né, continuando, né, que eles continuassem daquela forma, né, buscando a sabedoria, né, o conhecimento de Deus, a inteligência pela palavra, né, um conhecimento espiritual, né, e aqui no versículo 10 ele fala mais um motivo de que eles deveriam continuar procedendo assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então veja só, então quer dizer que nós, voltando ao tema de hoje, né, a santidade no trabalho dignifica o ser humano, então quer dizer que nós devemos viver como viviam aqueles cristãos da igreja de Colossos, né, que está no livro Colossenses. Nós estamos aqui lendo, né, o livro Colossenses, ou Carta aos Colossenses, no Novo Testamento, né, e já que eles viviam em amor, né, nós acabamos de estudar na live retrasada sobre a amizade, né, então eles viviam em amor, em amizade. A amizade é uma forma da gente expressar o amor. Então o apóstolo aqui ainda dizia que era para eles continuar assim, né, para estar vivendo dignamente diante do Senhor, né, para eles continuarem vivendo dignamente do Senhor. Bom, mas o que é dignamente, né? Vamos ver o que é dignamente. Então, trabalhar dignamente, né, trabalhar com honradez, né, trabalhar de forma honrada, né, em tudo aquilo que nós tivermos que fazer, em tudo aquilo que nós tivermos que executar. Irmã Romana, a paz do Senhor, a paz de Deus, seja bem-vinda, boa noite. Então, nós devemos trabalhar com honradez, de forma honrada, de forma honesta, né, de forma correta, né, com franqueza, né? Então, com franqueza, de forma honesta e correta, não trabalhando só à vista do chefe, do patrão, do encarregado, né? Mas em todo o tempo nós sermos francos, trabalhando assiduamente, né? Nós temos que ser pontuais, né? Pontuais, a assiduidade é uma coisa, pontualidade é outra. Então, se você é a pessoa pontual no serviço, você é um funcionário, você é um empregado, você é um obreiro que não vive chegando atrasado, né? Aliás, no tempo que eu ministrava a escola bíblica na igreja, então eu sempre dizia para aquelas pessoas que hoje muitos deles são obreiros, diaconisas, presbíteros, etc. Que a gente, no trabalho de Deus, nós não devemos chegar 15 minutos atrasados, só quando, enfim, acontece alguma coisa que não dá. Mas de preferência, em vez de chegar 15 minutos atrasado, chegar pelo menos 15 minutos adiantados. Por quê? Porque nós vamos trabalhar na obra do Senhor, ou mesmo você que é membro, você, antes de começar o culto, você tem que se ajoelhar e falar com Deus. Você tem que falar com Deus,
pedir que o Senhor Deus perdoe os seus pecados, os pecados da igreja, para que o louvor seja aceito a Deus com um aroma agradável, né? No seu trabalho também, em vez de você chegar em cima da hora atrasada, você deve chegar adiantado, né? Ir ao banheiro, ao sanitário, tomar sua água antes de começar a empenhar-se no serviço, né? Procurar tomar conhecimento das novas ordens, das circulares que tem sobre o trabalho, né? Então, dessa forma, nós devemos trabalhar com prontidão, com franqueza, né? Prontidão é aquilo que você tem que fazer, você já fazer logo, né? Não procrastinar. O que é procrastinar? Procrastinar é uma coisa que você sabe o dia, o horário que você tem que fazer, mas aí você vai deixando para lá, vai, como nós dizemos na gíria, né? Vai empurrando com a barriga. Então isso é procrastinar, isso é falta de prontidão. E nós devemos fazer com prontidão tudo aquilo que nós devemos fazer no nosso trabalho, qualquer que seja o trabalho, né? Para que assim nós estejamos santificando o nosso trabalho, o nosso trabalho esteja nos dignificando. Então, nós devemos trabalhar, como manda a palavra aqui, dignamente perante o Senhor, né? E não só para que nós tenhamos os benefícios vindos do trabalho, da parte do patrão, salário e tal, mas para que também o Senhor abençoe o nosso trabalho. Para que o Senhor abençoe, você quer ser abençoado no teu trabalho? Trabalhe dignamente para que o Senhor abençoe toda a obra das tuas mãos, para que o Senhor te dê inteligência, sabedoria no trabalho e para que os seus superiores, o Senhor Deus e os seus superiores humanos, vendo, né, o seu trabalho digno, né, você possa ser beneficiado. Eduardo, a paz do Senhor, filho, Deus abençoe. Paz do Senhor, boa noite. Você perdeu um pouquinho, mas depois você pega de novo lá do começo, porque vai ficar gravado, né? Então, é preciso que não só trabalhar, né? Conforme nós vimos até aqui, a palavra nos diz que além de trabalhar, nós temos de trabalhar com amor, né? Com obediência, né? Com honradez, de forma honrada, honesta, correta, né? Com prontidão, né? Prontidão perante os superiores. Tudo isso é perante os nossos superiores, perante os colegas e perante os subalternos, né? E em tudo isso nós devemos procurar dignamente. E se no trabalho secular tem que ser assim, nós obreiros do Senhor, no trabalho do Senhor tem que ser mais ainda, né? Porque é uma obra específica, trabalhos específicos da obra do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos mudar agora vamos um pouquinho para frente. Vamos para o livro de Tessalonicenses. Nós estávamos em Colossenses, agora vamos para o 1 Tessalonicenses. Vira um pouquinho as páginas aí. 1 Tessalonicenses. Então você que não está acostumado a manusear a Bíblia, quando você achar o livro no índice, você verá uma página que é a página do primeiro capítulo do livro que você estava procurando, e aí você vai a essa página. Aí você vai achando a primeira página do livro, você verá um número grande, númerozinho 1 em tamanho grande e númerozinhos em tamanho menor. Esse número grande é o número do capítulo 1, e os números pequeninos são dos versículos. Mas no nosso caso aqui, nós vamos ver a primeira é 1 Tessalonicenses, é o Novo Testamento, né? É a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Então você achou o capítulo 1, esses números maiores, número grande, em negrito, você vai até o capítulo 4. E no capítulo 4, né? No capítulo 4 também nós vamos, a partir do versículo 6, os númerozinhos pequenos. Geralmente no começo dos parágrafos, os números dos versículos, né? Esses versículos aqui Deus já falou conosco através deles na live passada, mas vamos rever, que vale a pena ver de novo. Amém? Espero que todos tenham achado, mas quem não achou agora, depois revê a live, pega a sua Bíblia, né?
Quem não tem a Bíblia, adquira uma Bíblia. Se você já tem uma dificuldade visual, procura adquirir uma Bíblia de letra extra grande ou jumbo, né? Muitas vezes é bom adquirir uma Bíblia de estudos, que ela já ensina um pouco mais também. Existem várias traduções, as Bíblias em várias traduções. A que eu gosto mais, eu tenho acho que 4 ou 5 Bíblias. A que eu gosto mais é a que eu tenho há mais tempo. É a Almeida, a Bíblia de Estudo Pentecostal, Almeida Revista e Corrigida. Bíblia de Estudo Pentecostal, Almeida Revista e Corrigida. Embora eu tenha também a Almeida Revista e Atualizada. Às vezes aqui na live eu uso a que tem na internet, Almeida Revista Corrigida Fiel. O texto que eu vou ler agora, talvez na sua Bíblia não esteja escrito exatamente da mesma maneira que está na minha, por ser uma outra tradução. Mas espero que esteja dizendo a mesma coisa, apenas com outras palavras e numa forma diferente de colocação das palavras. Então vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Então veja só, aqui, irmão, aqui, além de que nós não podemos oprimir os nossos irmãos por parte de Cristo, nós não podemos oprimir os nossos irmãos por parte de Adão e Eva, né? E a palavra diz para não oprimir em negócio algum. Ora, você, como um trabalhador, você não pode oprimir ao seu patrão. Você não pode trabalhar de uma forma indigna, de uma forma fraudulenta, né? De uma forma que não honra você, que não honra a Deus, que não honra o nome de cristão que você leva, né? Então, se você não trabalha de uma forma honesta, se você, em determinadas horas, né, você encosta o corpo e você está ganhando, mas não faz, está ganhando para fazer, mas não faz, está ganhando para trabalhar, mas não trabalha, arruma jeito de faltar no serviço fraudulamente, para vadiar de forma injusta, arruma atestados falsos, né? Eu creio que ninguém dos irmãos, das irmãs, das pessoas, os meus familiares que estão vendo, creio que ninguém faz isso. Mas só que essa palavra aqui não é para ficar nossa, Deus não está falando só para ficar para mim e para você, né? Porquanto o Senhor Jesus disse no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, que é para nós que já somos cristãos, né? É para nós ensinarmos a palavra, né? A palavra para ser ensinada, para ela chegar até os confins da terra, para que todo aquele que crê e for batizado seja salvo. Então, a palavra que você está recebendo não vai ficar só para você, assim como a que eu recebi não está ficando só para mim. Até você participa dessa ordem do Senhor Jesus de enviar a palavra até os confins da terra, você pode, até uma forma de obedecer essa palavra é compartilhando essa live e outras lives de pregações da palavra que você ouve. Muitas vezes a gente ouve pregações maravilhosas ensinando as almas a desviarem do pecado, as almas a não desagradarem, mas sim agradarem a Deus, e que convém a gente compartilhar, como eu compartilho, né? Obras de outras pessoas, né? De pregadores, de ensinadores de escola bíblica. Eu gosto de compartilhar aquilo que eu vejo que vai ser edificante, para as pessoas, né? Então a palavra aqui ainda diz, né? Que Deus é vingador de todas essas coisas, quer dizer, das pessoas que agem fraudulentamente, oprimem os outros, né? Muitas vezes a pessoa oprime o colega, não trabalha o tanto que devia trabalhar, e onde um trabalha de menos, o outro acaba trabalhando demais, está oprimindo o seu colega de trabalho. Às vezes as pessoas fazem bullying, fazem assédio moral nos seus subordinados, nos seus colegas de trabalho, está oprimindo, né? É muito comum no ambiente de trabalho a prática de bullying, a prática de assédio moral,
né? As pessoas maltratarem umas outras, sacanear umas às outras, né? Mas só que o Senhor vê todas as coisas. E aqui o Senhor diz que Ele é vingador de todas essas coisas, né? Continuando aqui no 1 Tessalonicenses capítulo 4, o versículo 7, né? Então aqui o Senhor diz: porquanto não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Quer dizer, agora, veja só, isso que a palavra está dizendo aqui, para os cristãos da igreja de Tessalônica, para os convertidos, serve para os não convertidos também. Ora, Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Quer dizer, o chamado de Deus para o ser humano, não é para o ser humano vir para a igreja, para ter uma religião, né? Ou até ir à igreja, confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, vai lá, desce as águas batismais, é batizado, mas continua fazendo as mesmas coisas, né? De repente a pessoa continua faltando ao trabalho de forma desonesta, trabalhando de forma desonesta, ou você, de repente, você sabe que uma pessoa está trabalhando de uma forma desonesta e você concorda com ele, você não admoesta essa pessoa que o que ela está fazendo é pecado, que o que ela está fazendo é errado, que ela mais cedo ou mais tarde, de algum modo ou de vários modos, ela vai pagar por isso, quer queira, quer não. Se ela não receber o castigo das mãos dos superiores no trabalho, ela vai receber da mão de Deus. Então você não pode ser cúmplice, né? A palavra diz: não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes condenai. Então, você não pode ser cúmplice de um mau empregado, de um mau funcionário, e também não pode ser cúmplice de um mau patrão contra os seus colegas, né? Contra os seus colegas e contra os seus subordinados, né? Amém? Então, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Quer dizer, santificação da nossa vida, da nossa alma, do nosso modo de viver, né? Continuando, versículo 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus. Então veja só, que o negócio é sério, o negócio não é brincadeira. Então se você é uma pessoa que oprime, é uma pessoa que não trabalha dignamente, oprime os seus colegas, dá trabalho, de repente o seu encarregado, ele tem que ficar orando para não te mandar embora. Muitas vezes ele não manda você embora porque ele pensa na sua família, mas você não pensa na sua família, né? Mas ele pensa e ele te suporta, né? Então, mas só que aqui Deus está falando que quem despreza as ordenações de Deus, os ensinamentos de Deus, né? Quer dizer, está desprezando, né, a Deus, né? Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Então veja só, quer dizer que quem conhece a palavra de Deus, quem muito conhece, como nós dizemos aqui, está careca de saber que nós temos que amar uns aos outros. E se a gente não é um trabalhador, não trabalhamos dignamente, conforme nós lemos em Colossenses, nós temos que trabalhar dignamente, viver dignamente, em honra ao Senhor, né? Mas se nós não fazemos isso, nós estamos em desobediência com a palavra. E nós não estamos santificando o nosso trabalho, não estamos sendo santificados, estamos pecando e muitas vezes poderemos pagar um alto preço por isso, né? Mas quanto à caridade, quer dizer, aqui é a palavra de Deus, mas quanto à caridade, quer dizer, aquilo que você faz com amor, as suas manifestações de amor ao próximo, né, até por amor a Deus, disso você que já é crente, você já conhece a palavra, você já sabe que o seu galardão também está reservado. Os que praticam a iniquidade, o galardão está reservado. Os que praticam o amor, a caridade e trabalham dignamente, o galardão da parte do patrão está reservado e da parte do Senhor Deus também.
né? Amém? Glória a Deus. Então, amados, então aqui é isso, nós temos que buscar na palavra o jeito de viver, a maneira santa de viver para agradar ao nosso Deus, né? Então o trabalho deve ser feito com franqueza, né? A gente tem que trabalhar o suficiente. Ora, se você ganha um trabalho, se você ganha um salário para trabalhar 8 horas, mas você pode sair, mas você pode largar coisas ainda por fazer e trabalhar apenas 6 horas, e essas 2 horas que você deixou de trabalhar, você está oprimindo o seu empregador, né? Está faltando com a franqueza no trabalho, né? Está trabalhando de forma errada, né? E não está trabalhando dignamente. Portanto, você não está santificando o seu trabalho. E o trabalho tem que ser santificado, né? Para agradar ao Senhor nosso Deus, né? Continuando aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? Nós lemos aqui o versículo... Vamos ler aqui, agora então, capítulo 4, versículo 11. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Então veja só. Então quer dizer que o Senhor Deus, não deu para ver quem é, mas seja bem-vindo, boa noite. Então a gente... Quer dizer que é uma ordem do Senhor Deus, que nós trabalhemos. É uma ordem, além de tudo isso, é uma ordem de Deus que nós trabalhemos para ganhar o nosso sustento com as nossas mãos, desde que tenhamos condição de fazer. Ora, obviamente, se você está doente, se tem uma deficiência, não está em condição, mas enquanto nós temos condição, nós devemos procurar trabalhar da forma que está ao nosso alcance, né, pelo nosso próprio sustento. Mas só que não é somente só para o nosso sustento, né? A palavra ainda diz que era para a gente ter com que ajudar os outros. Ainda no versículo 12 aqui diz, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Veja só, a palavra dizendo para os crentes, para os da igreja. A igreja de Tessalônica vale para a igreja de Deus de todos os tempos. Que para nós termos uma vida de trabalho, trabalhar honestamente e tal, né? Para não dar mau testemunho aos que são de fora da igreja, isto é, aos que ainda não se converteram. Por quê? Bom, para começar, se nós vivemos trabalhando fraudulentamente, a nossa salvação está em risco. Além de nós pormos em risco a salvação de outros que ainda não se converteram. Porque se eles não veem em nós uma maneira digna de viver, então mais difícil fica as pessoas se converterem. Então, trabalhar honestamente, dignamente, também, segundo a palavra do nosso Deus, é para a glória de Deus, é para a glória do nosso Deus e para não dar maus testemunhos aos que estão ainda fora do Evangelho, desconhecendo a palavra de Deus, que ainda não tomaram posse da salvação, né? E a palavra também nos insta, em outra parte da palavra, da Bíblia, a Bíblia nos diz que nós trabalhamos com as nossas mãos para ter com que ajudar a outros, né? Nós temos que ajudar as pessoas mais necessitadas, as pessoas que estão em dificuldade, né? E não só nós, como pessoas ou como família, temos que ajudar outras pessoas, mas nós temos também que levar provisões na igreja para que a igreja tenha condição, né, de ajudar pessoas, né, que estão passando por dificuldades, né? E finalmente, né, nós dizemos, né, que o trabalho tem que ser feito com satisfação, né? Se você está trabalhando numa profissão que você se sente oprimido, né?
Se você está numa profissão que você se sente oprimido, então você tem que fazer um jeito de mudar de profissão. Porque você, além de tudo isso, o trabalho tem que dar a você alegria. O trabalho tem que lhe proporcionar não só o dinheiro. Muita gente às vezes trabalha numa profissão que ganha o dinheiro, mas vive oprimido psicologicamente, espiritualmente, né? De repente você está num trabalho onde você não tem condição de ser um servo, uma serva de Deus, você está em risco de perder a salvação. Então, esse trabalho também, muitas vezes, talvez seja bom você ver a possibilidade de mudar, né? E nós já vimos na live passada certas atividades que hoje, até pelas leis, são consideradas profissões, mas que para Deus é pecado, e os praticantes dessas hoje chamadas profissões não herdarão a vida eterna, né? Profissões ligadas à prostituição, às vezes profissões até que são santas, mas as pessoas exercem de modo fraudulento, né? Por exemplo, na política, né? Em vez do político, o político foi eleito pelo povo para promover o bem do povo, para fazer leis, executar leis, mudar leis, para o bem do povo, mas em vez disso, começa a arrumar meios de roubar o dinheiro comum que é de todo o povo. Quer dizer, a profissão é santa, mas a pessoa está exercendo de maneira fraudulenta, injusta, e vai receber o galardão segundo as suas obras, como o Senhor Jesus prometeu no livro de Apocalipse, né? E o trabalho, além de tudo isso, né, deve ser feito com satisfação, né? Amém? E nós vamos parando por aqui. Agradeço a Deus, né, o privilégio que o Senhor Deus nos deu de mais uma vez, né, termos vivido mais um dia, né? Hoje muitos não acordaram, outros não acordaram, mas não viram essas horas da noite que nós estamos vivendo e nós estamos vendo. Nós estamos mais uma vez também podendo examinar as Escrituras. O Senhor Deus, no Velho Testamento, Ele ordenava aos profetas que escrevessem. Então eles escreviam o que Deus ensinava para eles, para que eles ensinassem ao povo. Eles escreviam as coisas que Deus fazia, eles escreviam as coisas que Deus ordenava, e para que ficasse tudo registrado, para conhecimento das gerações futuras. E no Novo Testamento também os apóstolos escreveram. Mas isso aqui não são coisas escritas para as pessoas lerem por distração, ou para que seja desprezado pelo ser humano. Não. O que está escrito já não é à toa que nós chamamos de sagradas escrituras, a Bíblia Sagrada, porque é o caminho da salvação. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus é a palavra. A palavra de Deus, a Escritura, representa o Senhor Jesus, representa Deus na terra, nos ensinando o caminho que nós devemos andar na terra para poder chegarmos ao céu. Como o caminho que nós devemos andar e de que maneira nós devemos andar, né? Então hoje o Senhor Deus nos deu o privilégio de examinarmos mais uma vez a Santa Palavra. Então, eu faço as lives a partir das 20 horas, às terças-feiras, né, ao vivo no Facebook. Fica gravado no Facebook também no meu perfil, Adelino de Souza Lima. Então quem não viu desde o começo, pode abrir depois em Adelino de Souza Lima no Facebook, no meu perfil, e ver desde o começo. Pega a sua Bíblia, quando você for ver, pega a sua Bíblia, ou pelo Google, você procura os versículos bíblicos, relê, peça para Deus te dar iluminação, entendimento do que você vai ler na palavra de Deus. A Bíblia não é um livro comum, não é um livro para ler para se distrair. Sempre nós temos que fazer mesmo uma pequena prece pedindo a Deus que nos ilumine para que nós tenhamos correto entendimento daquilo que Deus fala para nós, para nossas almas, para nossa orientação através da divina palavra. Amém? E essa live também depois vai ser compartilhada no meu canal no YouTube, Examinando Versículos Bíblicos. Meu canal no YouTube, Examinando Versículos Bíblicos.
também lá eu preciso da tua ajuda. Eu preciso e outras pessoas que não conhecem a palavra de Deus também precisam da tua ajuda. De que maneira? Ora, você no YouTube, você acessa lá para nos ajudar, dá o seu like, né? Clica no inscrever-se, se inscreva no canal e compartilha as lives, né? Já você vai encontrar no canal diversas lives, você assista as que você ainda não assistiu, né? Deixa Deus te usar, deixa Deus te ensinar a palavra, né? E compartilha para o bem de outras almas também. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então agradeço a atenção de todos. Todos e todas sejam muito abençoados em nome do Senhor Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós e todos vós que creem, digam amém. Shalom Adonai. Fiquem com Deus. Se permitir o nosso Deus, na próxima terça-feira tem mais. Hoje eu estou na cidade de Presidente Venceslau, né? Hoje eu não estou fazendo da minha casa, nem da igreja, estou fazendo da cidade de Presidente Venceslau. Vim visitar os familiares, rever a minha terra, caminhar um pouquinho pelas ruas da minha terra aqui, Presidente Venceslau, e falar da palavra do Senhor Deus por aqui também. Amém? Fiquem com Deus, a paz do Senhor, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Compartilhe, hein?